como a minha fala é mais de abertura mesmo, acho que dá para ir falando aqui. Qualquer coisa, você dá um aviso aí. Beleza. Eu vou tentando aqui. Então, olá, gente. Tudo bom? Primeiramente, eu queria desejar uma boa noite a todos e todas aqui presentes. Meu nome é Gabriel, eu sou estudante de psicologia, estou no 6º período da manhã aqui da PUC, né? E hoje eu vou ser o mediador da palestra. Cada dia a gente vai ter um mediador diferente, e além do mediador, nós vamos ter uma presença de um auxiliar que vai ficar responsável pelas questões técnicas envolvendo a sala do Zoom, como está acontecendo agora. Se você Então, quiser se apresentar aí. eu sou a Maria Vitória, eu sou do 7º período de Psicologia da PUC-PR, e agora tendo problemas técnicos aqui, então vou tentar resolver colocar no YouTube, mas por enquanto é isso. Reunião virtual, complicado, não sei, vamos tentar. Eu gostaria de agradecer também o palestrante de hoje, o Heráclito Aragão Pinheiro, que é professor historiador, e que o tema da palestra de hoje será sobre o histórico da luta antimanicomial e o trabalho de Nise da Silveira por uma perspectiva da psicologia analítica. Antes de passar a palavra para o palestrante, eu vou precisar passar alguns recados. O primeiro é mais um lembrete para vocês se inscreverem no link do Forms que a gente colocou aqui no Zoom e que está nas redes sociais também, para que a gente possa emitir o certificado de horas complementares. Tem algum lugar que dá para carregar o telefone? Por e-mail. Uhum. O segundo recado ele vai se referir à campanha do hashtag ReduzPUCPR. Essa campanha ela foi iniciada pela galera do Serviço Social, do Centro Acadêmico de Serviço Social, e que acabou se expandindo para diversos centros acadêmicos. E a pauta principal é a redução da mensalidade da PUC, tanto e principalmente no período da pandemia, mas também após esse período acabar. E, assim, a gente entende que a importância dessa pauta para todos os estudantes, principalmente para aqueles que não estão conseguindo pagar a universidade. A campanha consiste em tirar uma foto segurando uma placa com a hashtag ReduzPUCPR. Essa foto deve ser postada nas redes sociais e, caso sintam-se à vontade, deve apresentar uma menção à página do Centro Acadêmico. Para compartilhar a foto... Alô? Alô? Apareceu... Eu estava mutado? Apareceu aqui... Não, é que eu mutei sem querer aqui, desculpa. Ah, tá. Para que a gente possa compartilhar a foto e causar um impacto maior nas redes sociais. Para que a gente possa pressionar a reitoria para realmente a gente consiga diminuir as mensalidades. A gente compreende as limitações que uma campanha virtual pode ter, mas pensando em todo o período que a gente está vivendo, a gente avaliou que essa seria uma forma válida de lutar por nossos direitos. Também eu gostaria de falar um pouco sobre o que é a luta antimanicomial, e para isso eu vou citar um texto que foi postado pela galera do podcast Rio que Tudo Arrasta, que é um podcast de psicologia muito massa daqui de Curitiba. Hoje é dia, então, vamos lá, citando. Hoje é dia de luta antimanicomial. A origem do funcionamento dos manicômios tem sua base no controle social, na moralização e no trabalho forçado. As técnicas utilizadas eram de reclusão, da medicalização e da punição. No Brasil, o período militar marca o auge da barbárie nos manicômios. Um exemplo disso foi o Hospital Colônia de Barbacena, superlotado, sem água encanada e sem alimentos. Estima-se que mais de 60 mil pessoas morreram devido aos maus tratos. Foi na década de 80, através da luta dos trabalhadores de saúde, usuários e seus familiares, que foram dados os primeiros passos em direção à reforma psiquiátrica, pautando a desinstitucionalização da loucura, o apoio humanizado e a promoção de saúde. A lei da reforma psiquiátrica foi só sancionada em 2001. Um grande marco foi a criação do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, divididos em demandas para álcool e outras drogas, e para transtornos mentais. Inseridos na comunidade, seu funcionamento é pautado no cuidado e no acolhimento humanizado, e em liberdade. O objetivo aqui é o desenvolvimento da cidadania e da autonomia. Mas como nada é linear,
A lógica manicomial perdura com a permanência de hospitais psiquiátricos, manicômios judiciários e com a criação de comunidades terapêuticas, voltadas para usuários de drogas. Em 2018, ainda no governo Temer, foram ampliados em 50% o número de vagas custeadas pelo governo em comunidades terapêuticas. Em 2019, a nota técnica de novembro de 2019 justificava uma série de mudanças que já vinham acontecendo, como a inclusão de hospitais psiquiátricos na rede de atenção psicossocial, aumentando o aumento das verbas destinadas às comunidades terapêuticas e chegou a mencionar a terapia com eletrochoque. Essa nota recebeu uma série de críticas e foi retirada do ar rapidamente. Como tudo na sociedade capitalista, o sucateamento das redes de atenção psicossocial e o desmonte da reforma psiquiátrica têm sua base em relações econômicas. A luta antimanicomial e seus avanços e retrocessos estão diretamente ligados às formas em como a luta de classe se exprime. Em Curitiba, o Centro de Atenção Psicossocial vem sofrendo processo de hibridização, o que vem gerando precarização do espaço e do atendimento, e também uma sobrecarga dos trabalhadores de saúde. A história da reforma psiquiátrica é um exemplo e um reforço de que a luta muda a vida, contra o sucateamento do SUS, contra a desumanização do sofrimento mental. Saúde não se vende, loucura não se prende. Muito obrigado. Passo a palavra agora para o nosso palestrante do dia, Heráclito Aragão Pinheiro. Então, primeiro agradecer pelo convite. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Tá tudo tranquilo? Tá, porque eu sou idoso. Essas coisas são muito difíceis para mim. Vou aproximar aqui o microfone. Eu agradeço pelo convite. Eu fico muito honrado de participar, especialmente para falar da Anísia da Silveira, que é uma figura imensa, né, que merece ser lembrada e homenageada reiteradas vezes. Agradeço a todos os presentes por terem tirado essa segunda-feira à noite para participar dessa palestra. E eu também tenho um podcast chamado Assim Caminha a Humanidade, que também trata de questões de psicologia. E para quem gostar desses temas, especialmente psicologia analítica, mas também, né, não apenas, fica a dica, né? É interessante, talvez, nós começarmos entendendo mais ou menos a lógica, né, do surgimento da psiquiatria e do surgimento da perspectiva do asilamento, né? Você vai ter, por exemplo, paradoxalmente, o Jung, né, que foi uma das bases fundamentais da doutora Anísia, ele resolve tornar-se um psiquiatra ao ler o manual de psiquiatria e nosografia de Kraepelin, né? E ele se torna justamente aluno de Bleuler, que foi quem mudou a nosografia da demência precoce para a esquizofrenia, né? Ele faz uma modificação. Porém, a perspectiva do Kraepelin, ela vinha em uma corrente que começava a pensar a psiquiatria cada vez mais em moldes biológicos, né? E o Kraepelin, ele não conseguia fornecer nenhuma explicação biológica para a maioria dos transtornos mentais, à época chamados de doenças mentais, o que é uma contradição de termos, que a psiquiatria posteriormente abandona, mas ele tinha esperança que se chegaria a isso, né? E ele vem na mesma linha de pensamento de, por exemplo, um autor muito importante que vai fundar uma psiquiatria biológica, que é Grissinger, que, por exemplo, Freud tinha o livro dele todo grifado, né, na sua biblioteca, que vai pensar a psiquiatria em bases anatômicas, em bases biológicas, em bases... Mas o que é que isso interessa para essa discussão? Se você pensar na nosografia do Kraepelin, né, da demência precoce, né, daquilo que à época era chamado de demência precoce, ele apontava aquilo que ele julgava ser fatores orgânicos,
e determinados fatores psíquicos. Mas ele considerava, devido à premência desses fatores orgânicos, que havia um desenvolvimento, um curso natural da doença, que fatalmente levaria a uma catatonia. Fatalmente levaria a que as relações do paciente com o meio ambiente, elas fossem cortadas, rompidas. E ele findaria completamente alienado, completamente catatônico. Na perspectiva do professor do Jung, no Burgoslet, ele acreditava que havia um fator psíquico que era fundamental. Inclusive, ele e o Jung discordavam em um ponto sobre essa toxina. Inclusive, eles apresentaram os dois essa discordância e nunca brigaram por conta disso, né? Mas, de qualquer sorte, a perspectiva do Bloiler, ela ainda não abandonava um dado organoléptico, mas ao pensar em uma perspectiva psicológica, ele acreditava que a doença poderia ser detida ou que nem sempre ela avançaria até o final, como era a crença do Kreber. Logo, ela era uma doença tratável. Ela era uma doença em que você tinha uma perspectiva de alguma possibilidade de melhora. Então, aí você já tem uma demarcação interessante. Por quê? Em uma perspectiva puramente organicista ou fisicalista, para usar um termo da época, você muito mais facilmente vai julgar esses pacientes como incuráveis, né? Especialmente se você não tiver algo de uma intervenção da ordem física, e é muito mais fácil justificar que eles sejam isolados ou que eles sejam asilados. É muito interessante esses parentescos espirituais, por exemplo, Danise ter se interessado tanto pelo Jung, porque o Burgoslet, que era o hospital universitário da Faculdade de Medicina, onde o Jung se formou, que o Bloiler, ele foi um dos pioneiros do uso da terapia ocupacional. Então, os pacientes, assim que eles melhoravam, eles escolhiam, a partir das suas preferências e inclinações, alguma atividade para que eles praticassem. É por isso que, por exemplo, a Sabine Spielheim foi ser assistente e enfermeira do Jung, porque ela tinha a pretensão de formar-se em medicina. Então, era interessante que, como parte do tratamento, ela pudesse colaborar com o staff do hospital. E é muito curioso que, quando a Nise vai trabalhar no hospital psiquiátrico, né, ela justamente fica responsável pela seção de terapia ocupacional, que era visto como algo menor. Os tratamentos que eram entendidos como tratamentos científicos ou como tratamentos sérios eram aqueles que envolviam aspectos físicos ou aspectos orgânicos, né? Uma das coisas que é curioso salientar, e aí, antes de eu salientar isso, eu gostaria de dizer que uma boa parte da minha fala é baseada nesse livro do professor Walter, né, da Walter Mello, da Faculdade Federal de São João del Rei, que foi alguém que conviveu durante muitos anos com a doutora Nise, que, à época, estavam em voga dois tipos de tratamento. Um deles era a eletroterapia, né, o tratamento de choque, e o outro era justamente a lobotomia. E uma das coisas, quando eu tive a oportunidade de estar com o Walter, que ele salientou, é que a Nise nunca engoliu o tratamento de choque. Porque como ela foi uma presa política do regime Vargas, por ser comunista, né, ela viu pessoas sendo torturadas com o mesmo mecanismo, né? Pessoas sendo torturadas com choques elétricos. E ela não conseguia compreender como é que um mecanismo de tortura
poderia ser utilizado de uma maneira terapêutica. Se nós retrocedermos um pouco na história dos tratamentos psiquiátricos, né, a maioria desses tratamentos, eles parecem bastante absurdos, né, para nós. Eles davam um jeito de conter de alguma maneira o paciente. Houve inclusive um tratamento que era uma cadeira que girava. Aí girava muito, muito rápido. E a pessoa ficava tão tonta que ela não conseguia fazer nada, né? Ou a trepanação, que consistia em perfurar o crânio do paciente para aliviar a pressão, né? Eram sempre questões associadas a algum tipo de tratamento físico, né? Ou até você chegar mesmo no puro e simples isolamento daquelas pessoas, literalmente como animais. Se vocês se derem ao trabalho, né, de pesquisar sobre a história das grandes instituições psiquiátricas, talvez a maior instituição psiquiátrica inglesa do período vitoriano, ela se chamava Bedlam. E eles cobravam 2 shillings para você passear pelo hospital e olhar os pacientes como se você estivesse num zoológico. Né? Então, a comparação, né, dessa animalização dos pacientes, ela não é um exagero e ela nem é algo à toa. Né? E justamente a diferença que a doutora Anísia vai estabelecer nesse tratamento é uma aposta em um dado psíquico e não pura e simplesmente em um dado ou um tratamento de base material ou orgânica. Né? E isso é algo crucial, isso é algo fundamental. E ela vai encontrar, justamente na psicologia analítica, uma base, uma ferramenta heurística, uma ferramenta de trabalho para melhor compreender e melhor atuar a partir dessa aposta que ela faz. O nome do livro é Nis da Silveira. Vou colocar aqui mais uma vez. Dá para ver direitinho? Do professor Walter Mello. É de uma coleção chamada Pioneiros da Psicologia Brasileira. Eu não sei qual, a editora é Imago. Né? Então, eu recomendo fortemente. É um livro muito bem escrito e um livro excelente, né? De alguém que conviveu muito próximo, de maneira muito próxima com a doutora Anísia. Então, retomando, né? Assim, me pediram para falar isso logo no começo, mas sintam-se à vontade para fazer perguntas a qualquer momento. Né? Eu não tenho nenhum problema com perguntas, muito pelo contrário, eu gosto bastante de perguntas. E eu gosto que participem. Né? Por falar nisso, deu certo o YouTube? Tá no mute. Tá muito engraçado tá falando, né? Não sei. Vamos lá, vamos voltar. Faz só assim, deu certo? Eu tava mutada, eu tava falando, mas eu tô meio desesperada, tô tentando, mas, assim, tem que baixar um programa, tô tentando aqui, mas acho vai dar certo. Talvez daqui a pouco vai dar certo, não sei. Seja o seu próprio YouTube. Vamos lá, vamos voltar então. Obrigado. Nossa assistência técnica aqui. Sim, mas voltando. Então, a doutora Anísia, ela faz uma aposta não apenas, né, em uma perspectiva psíquica, propriamente, psicológica, mas também em algo não violento, né? Em algo que era um tratamento que levasse em conta essa dignidade humana, né? E, para começar a falar da doutora Anísia, eu separei uma passagem aqui do livro, né, que é muito significativo da personalidade dela. Porque o Walter, no livro, ele descreve como era a biblioteca da doutora Anísia. E que na entrada dessa biblioteca, ela deixava uma peneira de palha ao lado de 2 folhas, como se fossem 2 abanadores, né? 2 leques rústicos, né? E aí, quando perguntada o que era aquilo, né? O que aquilo simbolizava, o que aquilo significava, ela dizia que era o brasão dela, né? Eram a heráldica, as armas dela. Mas o porquê dessa peneira
e esses dois abanadores, né? E aí o professor Walter diz: a peneira com os abanos, que Nise costumava chamar de seu brasão, servia de metáfora da maneira como trabalhava, com minúcia e paixão. Sempre que perguntada pelo motivo de aqueles objetos se encontrarem na biblioteca, contava que sua tia, ao preparar um delicioso doce de laranja, costumava peneirar 7 vezes e manter o fogo aceso com o vento dos abanos. Esta era a fórmula para que o doce ficasse no ponto, e o método empregado por Nise em seus estudos. Então, uma das coisas que caracterizava a Nise era o seu enorme rigor. Ela era alguém muito rigorosa e era alguém muito minuciosa, mas, para utilizar um outro autor que o Walter traz no livro, esse rigor, ele não impedia a vida, né? Isso não imobilizava a doutora Nise. Além disso, né, era alguém de muita fibra, né? Até porque era uma mulher em um ambiente predominantemente dominado por homens, e além disso, predominantemente dominado por uma outra perspectiva, né? Se nós pensarmos, fazendo um parêntese, na nossa situação atual, a nossa perspectiva, ela não avançou muito. Além desses recuos que vocês citaram, né? O Gabriel citou logo no começo, né? Que tivemos no governo Temer e no atual desgoverno, né? Nós temos uma outra questão que fica em pauta. A psiquiatria, ela vai mais e mais apostando cada vez menos no psíquico, né? Se a época do Kraepelin, né, chegava-se à conclusão esperançosa de que um dia, fazendo nosografias minuciosas, ele encontraria essa etiologia orgânica, né? E uma das coisas que é preciso compreender, no final do 19 e começo do 20, essa etiologia era o santo grau, né, buscado pela psiquiatria. O Jung ficou famoso por causa disso, né, porque acreditava-se que seu teste poderia trazer uma etiologia psíquica, né? Atualmente, ela é completamente abandonada, né? A psiquiatria, especialmente na versão norte-americana, que hoje em dia não existe mais várias correntes psiquiátricas, mas uma corrente psiquiátrica única, né? Quando ela faz um DSM ou um CID, ela abandona qualquer perspectiva de encontrar uma etiologia. Antes, né, procurava-se, ao diagnosticar uma doença, indicar qual era o seu fator etiológico, ou seja, indicar qual era a sua causa. Nomeadamente, o DSM, ele não tem nenhum interesse em encontrar qualquer etiologia, seja ela física, seja ela psíquica. Ele, nomeadamente, possui 2 interesses: fazer epidemiologia e prescrever medicamentos, né? Eu fui professor de psicopatologia no curso de psicologia. E, lamentavelmente, tornou-se lugar comum que a psicopatologia ensinada seja essa nosografia psiquiátrica, que, de uma perspectiva psicológica, ela tem muito pouca serventia. Justamente porque o que é de serventia para o psicólogo é o aspecto existencial do sofrimento, e não simplesmente seu aspecto classificatório, e o sofrimento em primeira pessoa. O que aquele sujeito diz do próprio sofrimento, né? É uma história que eu gosto de repetir. Eu tive a sorte de fazer mestrado com alguns grandes psicanalistas aqui de Fortaleza. E aí, conversando com um deles, que é inclusive médico, psiquiatra, psicanalista e psicólogo, eu perguntava: vem cá, ele se chama Isaac Villanova. Vem cá, Isaac, será que a neurastemia, que o Freud falava, a gente pode dizer que é a depressão? Ele falou assim: não, a psicanálise não lida com depressão, a psicanálise lida com sofrimento. Em certo sentido, o interesse da psicologia é com o sofrimento.
e não tanto com a classificação ou possibilidade classificativa desse sofrimento. Inclusive porque essa genuflexão diante da perspectiva atual da psiquiatria, ela traz uma utilidade muito pequena para o psicólogo pelo fato de ele não prescrever nenhum medicamento. E o DSM só serve para duas coisas: prescrever medicamento e fazer estudos epidemiológicos, né? Fazer estudos estatísticos. E aí torna-se ainda mais importante, torna-se ainda mais urgente lembrar de psiquiatras como a Anísio, que tiveram a coragem de fazer uma aposta em um dado psi, que tiveram a coragem de fazer uma aposta na permissão para que esses sujeitos, mesmo aqueles considerados... Peraí, só interromper rapidinho que eu acho que eu consegui colocar no YouTube. Eu vou... Olha aí, assistência técnica é isso, gente. Vou colocar o link aqui no YouTube e eu já vou ver se deu certo, mas acho que deu. Tá. Tu me manda, que aí eu... Tem umas pessoas me pedindo aqui, porque lotou. A gente volta já. Momento de pausa para o YouTube. Aproveitando a deixa do YouTube, se inscrevam no canal e deixem seu joinha. Tudo bem. Vocês estão muito youtuber mesmo. Se demorar muito, vou ter que contar uma piada aqui para distrair o pessoal. Acho que pode continuar falando que eu só vou conseguir compartilhar aqui o link, mas daí já dá certo. Peraí. Já dá certo? Beleza. Então, como eu dizia, né, é muito importante, né, entender essa perspectiva de que é interessante isso, né? Porque era algo que eu sempre conversava com os meus alunos, né? A psiquiatria e o remédio psiquiátrico, né? Ele não resolve. Eu não estou aqui advogando contra a psiquiatria, nem tampouco contra o remédio. Todavia, o que tem chance de resolver alguma coisa é psicoterapia. É o aspecto psicológico. Oi. Agora temos um link da live. Vou mandar aqui agora. Vou postar no Facebook e também no Instagram para o pessoal que está de fora, mas está aqui no link do chat. Quem tu puder me manda pelo WhatsApp? Acho que eu vou pedir para o Gabriel te mandar, porque eu acho que eu não tenho o seu WhatsApp. Show, mas daí eu mando. Beleza. O Felipe vai te mandar já. Obrigada. Desculpa a demora aí, gente. Foi um pouco. Eu já recebi aqui, já me Estamos mandaram. aí já. Deixa eu só compartilhar aqui para as pessoas participarem. Foi. Não é feitiçaria, é tecnologia. Vamos lá. E me causava um grande incômodo, né? Justamente essa perspectiva. De novo, eu não estou aqui advogando contrariamente à psiquiatria, né? Apesar de que, em larga medida, a reforma psiquiátrica e a antipsiquiatria justamente fez isso, né? Colocou-se em uma posição frontalmente oposta àquelas defendidas pela psiquiatria da maneira como ela se apresentava. Porém, o que tem uma possibilidade, né, de tratar um problema psicológico é um tratamento psicológico. É muito interessante, há um livro que as pessoas devem estar enjoadas já de eu falar dele, que é A Prática da Psicoterapia do Jung, em que ele vai fazer uma diferença, vai explicar o modelo da psicologia e como o modelo da psicologia é diferente da medicina. Lembrando que o Jung era um médico, né, e dava muita importância ao seu diploma de medicina. Ele dizia a seguinte coisa, né, e daqui a pouco eu volto para a doutora Anísio, vou só fechar esse parênteses, mas isso também ajuda a compreender a perspectiva dela, né? Na medicina, você precisa fazer um diagnóstico. Esse diagnóstico vai levar a uma terapêutica e a um prognóstico.
mas a coisa está baseada em um diagnóstico. E ele vai dizer, o grande problema em psicologia é que no começo do tratamento não é possível um diagnóstico clínico, né? Se você tem uma perspectiva que leva em consideração a existência de um inconsciente psíquico, o que causa a neurose é uma constelação subjetiva de complexos desconhecidos. Então, provavelmente, somente ao final do tratamento, quando aqueles complexos forem conscientizados, você vai poder dizer, clinicamente, naquele tempo você tinha tal coisa. E que é muito mais importante um diagnóstico psicológico, que pouco ou nada tem a ver com as grandes estruturas clínicas, né? E, além disso, ele vai dizer, com relação a um tratamento e um prognóstico, o prognóstico é quase impossível. Mas, ao mesmo tempo, quando você se depara com um problema psíquico, o único tipo de afirmação que você pode fazer é que o tratamento deve ser psíquico, né? E nesse ponto, muito antes de se encontrar com Jung, a doutora Anísio... eu estou mutado no YouTube? Parece que eu não consegui ligar o som, parece que eu tô quase conseguindo, mas não, assim, tô tentando. Tá quase, gente? Tá quase. Vou fazer uma pose, para pelo menos o pessoal me ver no YouTube, assim, valer a pena. Mas vamos lá. E a doutora Anísio, muito antes do seu encontro com o Jung, ela já compreendia isso, né? E mais, um dos dados fundamentais que eu vou me reportar frequentemente hoje, nessa conversa com vocês, é algo que o Jung afirmava, de que a neurose, por exemplo, apesar de que a doutora Anísio tratou de transtornos bem mais graves, a psicose e a esquizofrenia, ela traz a sua própria terapêutica. Ela é uma tentativa malfadada de cura, né? E que não se procura simplesmente apagar os sintomas, mas compreender o que é daquele sintoma, que é uma tentativa de cura malfadada, que é uma tentativa de compensação, de equilibração psíquica que não deu certo. Todavia, nesse próprio sintoma que se encontra a possibilidade terapêutica, o que gera um estranho paradoxo, né? Então, o que a doutora Anísio descobriu de maneira independente do Jung, e que o Jung descobriu a mesma coisa, porque aqui estamos diante de um fato basilar do psiquismo, né? E esse fato basilar é aquilo que o Jung chamou de um inconsciente impessoal, ou seja, que manifesta-se estruturalmente e funcionalmente de maneiras extremamente similares, tanto na Suíça quanto no Brasil, é a noção de um inconsciente impessoal, ou um inconsciente coletivo, ou seja, de um comportamento, de um funcionamento comum, né? Ou seja, geral, impessoal. E isso permitiu esse diálogo entre a doutora Anísio e o Jung, especialmente porque ambos tiveram que lidar com o fenômeno. O fenômeno era o dado mais importante, e não tanto as elucubrações feitas acerca desse fenômeno, né? É frequente que nos textos do Jung você encontre frases como: então, o fenômeno nos obriga a admitir que, né? O dado fundamental é isso que aparece no psiquismo, né? E os dois estavam se havendo justamente com isso, e a perspectiva do Jung era uma ferramenta heurística utilizada pela doutora Anísio para a melhor compreensão desses fenômenos que ela estava observando na sua tentativa de tratar essas pessoas de uma maneira humana e de uma maneira em que permitia a autoexpressão desse sofrimento. Porque, nesse ponto, o Freud tem um mérito imorredouro, você não dá ouvidos a loucos, né? A loucura parece algo completamente incompreensível. Não parecia sensato simplesmente ouvir o que aquelas pessoas tinham para falar. E o velho Freud tem um mérito imorredouro de ter sido um dos primeiros a escutar essa voz silenciada da loucura, esse sofrimento dito em primeira pessoa, esse aspecto existencial
do sofrimento e não simplesmente trancafiá-lo e calá-lo. Na época se fazia isso literalmente trancafiando as pessoas. Então, é interessante perceber justamente essa aposta da doutora Anísio nessa capacidade de autoexpressão. E o que ela descobre é a mesma coisa que o Jung havia descoberto de maneira independente, de que existe uma possibilidade de autocura, de que essa expressão engendra ou favorece um processo de reorganização psíquica a partir do momento em que se é capaz de plasmar essas imagens e concretizá-las. E aí é interessante, voltando aqui ao livro do Walter, porque ele fala do primeiro encontro, né, da doutora Anísio da Silveira com o Jung. E esse encontro se deu justamente no segundo Congresso Internacional de Psiquiatria, realizado em Zurique, cujo tema era justamente a esquizofrenia. Procurava-se saber, o tema era, o que é que nós evoluímos com relação à esquizofrenia? E a doutora Anísio, ela foi, juntamente com Almir Magvinier, organizar uma exposição chamada A Esquizofrenia em Imagens, a partir de imagens produzidas pelo Museu do Inconsciente. E é interessante também salientar algo que o Walter salienta nesse livro, que quando a Anísio encontrou-se com o Jung, ela já era formada em medicina há 30 anos e já fazia 10 anos que ela tratava com... eu vou usar esse termo porque era o nome do espaço no hospital, na terapia ocupacional, os pacientes, né? O que ela fazia, talvez hoje nós chamaríamos de arte-terapia ou algo dessa ordem, né? Mas à época ela ficou à frente da seção de terapia ocupacional. E ela já tinha um trabalho longo de observação disso, né? E especialmente dos efeitos terapêuticos disso, da capacidade de reorganização, mesmo em pacientes tidos como incuráveis ou muito violentos ou que estavam já num processo avançado de catatonia e coisas desse tipo, né? Então é muito interessante que haviam 5 salas lá nessa exibição e 2 delas eram dedicadas aos trabalhos de 2 pacientes específicos, em que se observava claramente esse processo de reorganização psíquica que era espelhado e plasmado por essas imagens, em que de um estado de grande desorganização, dando a oportunidade de se plasmar essas imagens, havia um processo de equilibração psíquica que levava a um maior grau de organização e que permitia a esses pacientes escaparem em larga medida dos aspectos mais terríveis de seus sintomas e terem algum tipo de socialização e, além disso, uma boa parte das obras produzidas... Oi? Teria sido melhor esse negócio no momento mais dramático da minha fala. Mas... Eu tô tentando testar o áudio aqui, acho que saiu uma música de piano, mas foi mal. Foi muito bom. Não, prepare isso aí para quando eu fizer um gesto dramático, aí tu bota aí. Um rufar de tambores, né? E é interessante porque uma das perspectivas, né, que você tinha da medicina, né, tradicionalmente, uma visão muito negativa desses pacientes. E o professor Walter, nesse livro que eu estou utilizando como base para a minha fala, ele vai dizer que o Almir, que era um artista plástico, ele tinha uma profunda convicção de que, guardado dentro da loucura desses pacientes, existiam gênios da pintura, né? E essa convicção, ela é interessante em 2 graus diferentes, né? Um
É completamente diferente você ser tratado como um louco e você ser tratado como um artista. A maneira como nós tratamos as pessoas, especialmente levando em consideração a existência de algum grau de processo transferencial, isso traz uma ajuda inestimável para que a pessoa possa entrar em contato com seus próprios sentimentos saudáveis. Então, a maneira como essas pessoas eram enxergadas e eram vistas traz algo de extremamente importante, especialmente nessa perspectiva transferencial, de uma possibilidade de melhora. Enquanto eram vistos com desprezo, enquanto eram vistos com alguém cujo destino era ser trancafiado pelo resto da vida, dificilmente seria possível que desabrochasse neles essas forças autocurativas da psique, que o Jung já havia percebido, assim como a doutora Anísio, de maneira completamente independente, separados por um oceano inteiro, né, por milhares de quilômetros de distância. Além disso, é muito interessante perceber uma certa inflexão, porque a psicologia norte-americana, por exemplo, ela vai entender que gênios são loucos e não o contrário. Ela vai... É possível, mas o Jung, o Matheus fez uma pergunta, né? É possível traçar um paralelo com o conceito freudiano de sublimação? É possível, mas o Jung, ele abandona o conceito de sublimação freudiano, mas é perfeitamente possível, especialmente porque dentro dos 4 destinos da função, né, a sublimação seria justamente uma transformação da pulsão sexual em cultura, né? Mas, então, possível é. Mas só deixando sublinhado que o Jung, devido a uma diferença radical, tanto no conceito de energia psíquica ou libido, quanto uma diferença radical na maneira como ele encarava o inconsciente, isso leva ele não só a abandonar a noção de sublimação, como fazer uma crítica a essa noção. Pois não? É nóis. Ó, pessoal, perguntas aí é na hora, entendeu? Pode fazer, a gente para aqui e responde. Não tem problema. Se eu ver também, eu não sei se eu estou conseguindo ver todas as perguntas aqui. Qualquer coisa aí o Gabriel fica atento no chat e me dá umas dicas aí das perguntas, beleza? E aí, retomando, né? A outra dado interessante, né, é que ele enxergasse na loucura uma genialidade. E aí, eu recordo para vocês uma passagem muito interessante do Jung em um livro que eu também considero fundamental, chamado Eu e o Inconsciente. Esse livro, no Jung vai fazer uma descrição daquilo que ele chamou de processo de individuação. E aqui tem outro dado fundamental. Eu estou o tempo inteiro fazendo essa ressalva, né, de que a Anísio chega aos mesmos fatos que o Jung, porque quando a Yolande Jacobi, salvo engano, era a Yolande Jacobi, escreveu o primeiro livro introdutório à obra do Jung, ele escreveu uma carta para ela, fazendo algumas correções. E uma das principais correções que ele fez foi porque ela afirmou que o processo de individuação era uma teoria elaborada pelo Jung. E essa correção é que ele disse, não se trata de uma teoria, mas de um fato com o qual eu deparei. Que ele descobriu a individuação. Ele não inventou a individuação da cabeça dele. Ele não inventou a teoria de que há um processo autoequilibrativo no psiquismo e um processo autocurativo no psiquismo, porque a psique, como um fenômeno energético, é um fenômeno homeostático. E é fundamental compreender que aquilo com o qual a doutora Anísio se deparou é justamente esse mesmo fenômeno que chamou a atenção do Jung e que posteriormente ele vai entender como uma equilibração psíquica e como aquilo que ele chamou no eu inconsciente, processo de individuação. E eu chamo a atenção para uma passagem muito particular em que ele vai falar de um paciente
que havia sido internado no hospital psiquiátrico aos 19 anos, era um aprendiz de serralheiro analfabeto, e ele tinha o seguinte delírio, né? De que o mundo era o seu livro de gravuras, e que bastaria que ele virasse a cabeça para que ele virasse as páginas desse grande livro de gravuras. E o Jung diz, veja, na base da loucura desse rapaz está a mesma ideia do Schopenhauer de entender o mundo como vontade e representação. E ele vai dizer, só um gênio ou um louco consegue se distanciar da realidade a tal ponto de ser capaz de enxergá-la como o seu livro de gravuras, ou seja, como pura representação. Mas o Jung vai dizer, utilizando a seguinte alegoria, o pomo de ouro cai da mesma árvore. Por quê? Porque na base dessas grandes descobertas filosóficas, ou na base, que é a mesma coisa que está na base da loucura, são as grandes imagens arquetípicas. São os dominantes do inconsciente coletivo que permitem que eu tenha um comportamento tipicamente humano. Mas então, o que é que diferencia o gênio do louco? O gênio é aquele que, ao não simplesmente se identificar com essa imagem, ele não é engolido por ela, mas é capaz de, a partir desse tesouro do inconsciente coletivo, produzir algo humanamente compreensível. Porque uma das características fundamentais que diferencia a neurose da psicose é que a neurose é algo humanamente compreensível, enquanto a psicose não o é. Um neurótico, ele vai falar longamente sobre a sua infância, sobre a sua juventude, sobre a sua relação com os pais. E isso é humanamente compreensível. Se você pegar o discurso, por exemplo, de um Schreber, ele vai falar de Deus falando com ele, que vai destruir a raça humana, que vai transformar ela em mulher e vai fecundá-lo, e uns pássaros e não sei o quê. Você não tem como remontar isso à história dele, à vida desse paciente. Elas são grandes imagens arcaicas, no sentido em que coincidem de maneira flagrante com um mitologema conhecido, né? E aí, é muito interessante porque essa perspectiva desse artista que ajudava a Nise, porque, de fato, no momento em que eu ajudo esses pacientes a plasmarem essas imagens e, com isso, se diferenciarem a sua personalidade empírica, daquilo que são essas grandes imagens do inconsciente, de fato, eles passam a atuar na prática como gênio, porque eles produzem algo cultural e humanamente compreensível. Obviamente, o interesse maior é o interesse terapêutico no sentido de colaborar ativamente com a cura desses pacientes, ou pelo menos com a amenização dos seus sintomas. Porém, há um momento em que mesmo pessoas, e o Jung fala isso nos arquétipos do inconsciente coletivo, justamente ao tratar de uma longa série de imagens que tratam do processo de individuação, de uma maneira completamente independente da Nise, ressalto, em que há uma espécie de conjunção em que essas imagens adquirem uma característica de serem imensamente belas e de terem, além do seu valor psicológico, um grande valor estético. O que dá conta, de fato, nesse momento em que ocorre essa possibilidade de separação, e justamente a individuação é um processo de separação daquilo que é a personalidade empírica, daquilo que é a primitiva identidade com o inconsciente coletivo, você tem, na prática, uma produção que equivale à do gênio. Há pelo menos essa equivalência. Então, quando o professor Walter mostra nesse livro essa crença que o Almir, né, que inclusive ele é representado no filme, né, tornou-se um artista importante, né, isso é uma percepção intuitiva daquilo que o Jung elaborou com a sua obra e com a sua vida, extremamente importante, né? E de um valor prático e de um valor humano absolutamente inestimável, que é o que torna ainda mais importante, especialmente, novamente, retomando a fala do Gabriel no começo, né? A Bruna comentou alguma coisa, mas não dá para... Deve ser uns coraçãozinhos, que para mim não aparece, não. Eu sou idoso, meu negócio aqui é tudo errado. Umas palmas.
especialmente retomando a fala do Gabriel, em virtude dos imensos retrocessos e especialmente de um processo muito complicado de genuflexão da psicologia diante de uma perspectiva puramente psiquiátrica, enquanto o papel cimeiro no tratamento da doença mental deveria ser da psicologia e não da psiquiatria, que claramente tem um papel auxiliar nisso. Não é à toa que o Jung abandona a psiquiatria em favor da psicologia. É justamente por essa compreensão que a Nise também teve, de maneira completamente independente, que diante de um problema psíquico, a única coisa que eu posso prescrever é um tratamento que seja igualmente psíquico, né? E eu acho que é muito importante nós ressaltarmos essa importância histórica desses dois autores, porque não se progrediu a partir deles, mas houve, muito pelo contrário, uma regressão, né? Obviamente, eu não estou aqui imbuído de uma ideia equivocada ou arcaica de uma progressão das ciências. Como historiador, eu sei que existem múltiplas temporalidades, idas e vindas. Todavia, de uma perspectiva social, nós temos que estar severamente preocupados com esse tipo de regresso, com esse tipo de reacionarismo, né? E justamente que a trincheira que deveria estar preocupada em reafirmar a importância do psíquico, ela está se rendendo a uma perspectiva que justamente não leva em consideração esse fato que foi fundamental para que a doutora Nise fosse capaz de fazer alguma outra coisa que não simplesmente violentar esses pacientes que estavam num ambiente já extremamente violento e desumanizado, né? Então, essa eu acho que é um dado fundamental de reflexão, porque essas grandes datas, elas têm um papel importante, né? Um papel de monumento, né? Lembrando o grande historiador Jacques Legoff, ao se referir à função do monumento, né? De que é impor algo à memória coletiva, né? Salvar algo do esquecimento. E eu creio que é de fundamental importância que nós salvemos do esquecimento essa postura. Oi. Ele estava lá, tá? Ele estava lá já com o Fernando Meirelles e o Sir Anthony. E quando ele me viu... Galera, acho que eu consegui fazer o som agora. Depois de 1 hora, acho que consegui. Ah, tá. Deu certo? Aparentemente estão falando que deu. Vamos ver. Alguém estava fazendo uma pergunta, acho que era a Tainá. Tainá, você estava fazendo uma pergunta? Acho que tinha vazado um áudio dela que não tinha nada a ver. Ah, tá. Tá certo, tá certo. Eu achei até estranho, né? Mas é isso, gente. É bom que diverte. A gente vai aprendendo, né? É interessante como essas tecnologias já estão aí há um tempão, mas são uma grande novidade para a gente, né? Eu tenho essa desculpa de ser idoso. Você aí mais novo, já era para ter botado no YouTube na hora, assim, aqui, ó, igual nos filmes. O Schoffen tem que fazer só assim, ó, YouTube. Vamos lá, mas deu certo, se garantiu. Assistência técnica é isso aí. Isso aí é a força do Schoffen. Então, voltando, né? São os deuses. São os novos deuses, né? São os deuses americanos, para usar a expressão do Neil Gaiman, né? Sim, então, retomando, né? Então, eu acho muito importante essa perspectiva. E é muito interessante também, a Nise teve várias vezes na Suíça, né? Não apenas para estudar, avistar-se com o Jung e estudar, mas também ela foi paciente da Marie-Louise von Franz, né? Que foi a principal discípula do Jung, e elas se tornaram muito amigas. E, assim, eu sou uma pessoa muito crítica do cenário junguiano brasileiro, né? E eu também sou muito crítico do cenário junguiano internacional também, né? Para também não ficar uma coisa tão bairrista, né?
E é interessante porque o Jung afirmava que a única pessoa que entendeu completamente a obra dele foi a Marie-Louise von Franz, né? E a Marie-Louise von Franz, ela foi lendo os livros que a Nise produzia, ela mandava para a von Franz, né? E numa das cartas, né, ela fala a seguinte coisa, a Marie-Louise von Franz, acerca do trabalho da doutora Nise. Lembrando de novo, a Marie-Louise von Franz era considerado por Jung a sua maior discípula, né? Da primeira vez que a doutora Nise foi a Zurique, justamente na década de 50, para apresentar essa exposição no segundo Congresso Psiquiátrico Internacional realizado em Zurique, o Jung manda um bilhete para a von Franz dizendo assim, se uma brasileira lhe procurar, diga sim, né, para que a aceitasse como paciente, né? E acerca de um dos livros produzidos pela doutora Nise, a Marie-Louise von Franz fala, de novo citando o livro do professor Walter Mello, né? É muito reconfortante saber que alguém compreendeu tão bem Jung, do outro lado do mundo. E eu admiro a clareza e a coragem pela qual você diz o que deve ser dito, né? E aí é muito importante manter viva essa tradição de peneirar 7 vezes, de enorme rigor que não impede a vida, que é uma das coisas legadas pela doutora Nise. Obviamente, não dá para dizer que ela foi simplesmente uma junguiana. Como eu disse, e o Walter também ressalta isso, né? Ela já estava formada há 30 anos e já tinha pelo menos 10 anos de lida com esses pacientes e com as produções desses pacientes. Mas, para vocês terem uma ideia, a doutora Nise, ela teve um grupo de estudos sobre o Jung, chamado Grupo de Estudos C.G. Jung, que começou estudando esse livro, né, chamado Psicologia e Alquimia. Eu vou já fazer uma citação dele, ao tratar do Fernando Diniz, que é um dos pacientes de lá, para trazer um aspecto mais prático dessa minha fala sobre os aspectos autocurativos da psique, né? Esse grupo, ele durou deixa eu só ver aqui direitinho, para não me enganar. De 1950 até 1999, quando ela morreu. 49 anos de um grupo de estudos. De fato, ela peneirou muito mais do que 7 vezes, né? E produziu muita coisa a partir disso, né? E é muito interessante que uma mulher extraordinária como a Nise tenha passado tanto tempo debruçada sobre a obra do Jung. Especialmente porque a preocupação que ela tinha era uma preocupação eminentemente prática. Então, eu creio que nós devemos nos inspirar também no rigor de estudo da Nise, no quanto ela foi uma mulher extremamente rigorosa nos seus estudos e, ao mesmo tempo, que esse rigor não se convertia em dogmatismo, nem tampouco paralisava a vida, né? É muito importante que no momento presente nós tenhamos a humildade de encarar esses grandes autores como grandes autores, né? É muito interessante porque em 2009 o Slavoj Žižek faz uma palestra muito famosa no Marxism 2009 chamado What Means to be a Revolutionary Today, né? E ele começa citando o Adorno, porque ele diz que ele é contrário, a partir dessa citação do Adorno, a perspectiva de nós nos colocarmos como um juiz paternalista diante desses grandes autores. Ele citou o exemplo do Hegel, mas eu colocaria aqui igualmente o Jung, né? Em que nós vamos julgar de maneira paternalista, como um juiz paternalista, o que é que vale e o que é que não vale para a atualidade desses autores. Ele diz que não, que a perspectiva mais válida diante de gigantes como Hegel ou como Jung é pensar como esses autores julgariam o nosso tempo.
e não simplesmente colocar o nosso tempo para julgá-los, né? Porque hoje em dia, você tem de uma parte considerável do mundo junguiano uma tentativa vã de passar esses julgamentos. Só que esses julgamentos passarão e Jung não passará. Essas pessoas que fazem esses julgamentos tolos, numa posição extremamente pueril e se colocando numa posição de superioridade moral gratuita, porque não apontar o dedo na cara dos outros, não precisa fazer nada para fazer isso, né? Elas perdem a oportunidade de compreender o Jung, não ganham nada com isso, cerram o galho onde estão sentados e por uma questão puramente pueril, se colocando nessa posição de juiz paternalista. E imaginando uma mulher extraordinária como a Anísia, ela deveria, no mínimo, servir de exemplo. Por que ela passou tantos e tantos anos debruçada sobre a obra desse cara? E foi a mulher que foi, ao ponto de estarmos aqui reverenciando a sua memória, né? Então, eu acho que isso é um ponto extremamente importante, né? Que vale, obviamente, para todos os grandes autores que nós temos o hábito, né, talvez, de nos colocar nessa posição que é um tanto quanto ridícula de juiz paternalista, né? Quem somos nós, né? O que é que nós fizemos? Se fosse a Anísia fazendo isso, eu ainda ficava calada. Ela nunca fez. E ela fez coisas de fato extraordinárias, né? Então, uma das coisas importantes, né? Voltando a essa exposição em que o Jung se avistou com a Anísia pela primeira vez, né? Inclusive, as fotos que registram o momento foram tiradas por esse artista que trabalhou com a Anísia e que ajudou na elaboração da exposição, lá em Zurique. Então, o que acontece? A sessão em que o Jung mais se demorou foi uma em que apareciam as imagens de mandalas. E aqui, eu quero aproveitar para fazer o máximo para desfazer um equívoco que tornou-se extremamente comum, né, de associar o Jung de uma maneira completamente torta a mandalas. Veja, a doutora Anísia não teve nenhum contato com o Jung, a obra do Jung, durante cerca de 10 anos. Ainda assim, de maneira completamente espontânea, uma parte considerável de seus pacientes, e aqui, especialmente nessa exposição, o paciente chamado de Fernando Diniz, ele produziu imagens de círculos quaternários. E aí eu ressalto, de maneira completamente espontânea. Por quê? O Jung entra em contato com imagens de mandala, na verdade, pela primeira vez, através do próprio processo psíquico espontâneo dele. O que é muito curioso, porque ele passa por um processo de 3 anos de confronto com o inconsciente, logo após a briga dele com Freud, em que ele deixava que aparecesse de maneira mais espontânea possível as imagens do inconsciente e as plasmava em pinturas e iluminuras. É massa, né? Iluminuras e algumas vezes esculturas, né? E o Jung produziu sem saber o que eram mandalas. Tanto é que é muito curioso que a primeira vez que ele descobre o que é uma mandala é quando um amigo dele, Richard Wilhelm, em 1918, manda para ele um tratado chinês que ele tinha acabado de traduzir, de alquimia, chamado O Segredo da Flor de Ouro, e pede que o Jung escreva um tratado psicológico para servir de introdução. E é engraçado que o Jung coloca nesse escrito as mandalas dele, com paralelos quase exatos das mandalas desse chinês de 5.000 anos, que ele coloca simplesmente como mandalas modernas ocidentais, que ele pintou sem sequer saber o que diabo era uma mandala. Assim como o Fernando Diniz nunca soube na vida dele que diabo era uma mandala, nunca tinha lido Jung. E aí, é muito interessante que criou-se uma espécie de folclore de que é uma técnica junguiana pedir que seus pacientes desenhem mandalas. Só que isso, na verdade, é uma gigantesca abobrinha. E é o mais curioso, veja você, que a Anísia começou o grupo de estudos justamente lendo esse livro, Psicologia e Alquimia. É um livro difícil, viu? Ela começou no very hard. E justamente nesse livro, o Jung faz uma citação muito interessante. Eu deixei separado aqui no meu telefone,
para ficar mais fácil. Mas essa citação eu estou tirando desse livro, da página 109 desse livro aqui, ok? Para quem quiser procurar depois, Psicologia e Alquimia. É na versão antiga, a segunda edição da Vozes. Eu tenho as duas, mas como essa aqui está mais rosadinha, eu trouxe essa. E aí, o Jung diz a seguinte coisa. Na realidade, não hesitamos em fazer as coisas mais absurdas a fim de escapar à própria alma. Pratica-se a yoga indiana de qualquer escola. Seguem-se regimes alimentares. Aprende-se de cor a teosofia. Rezam-se mecanicamente os textos da literatura universal. Tudo isso porque não se consegue mais conviver consigo mesmo e porque falta fé em que algo de útil possa brotar de nossa própria alma. Perceba que o que a Nise vai descobrir é justamente que algo de útil pode brotar da nossa própria alma, e que esse algo de útil, ele tem um poder curativo. Paradoxalmente, é da nossa alma que vem o processo de adoecimento psíquico, mas é dali que vem também o processo de cura. Que página que está a citação? 109. No Psicologia e Alquimia. E ele prossegue, né? Eu cortei aqui algumas coisas, e ele prossegue. Não pretendo perturbar essas pessoas em suas ocupações prediletas. No entanto, se houver alguém que queira ser levado a sério, mas se ilude, pensando que emprego métodos e doutrinas da yoga e sugira a meus pacientes que desenhem mandalas para conduzi-los, ele mesmo coloca aspas, ao ponto exato, então preciso protestar e recriminar essas pessoas que leem meus trabalhos com desatenção verdadeiramente condenável. O que é algo de extremamente curioso, que quando o Jung era vivo, o povo já dizia essa abobrinha. E você vai encontrar um monte de gente, junguianos da Era de Aquário, pois é, Age of Aquarius, você vai ter muita gente repetindo essa abobrinha. A despeito do Jung ter afirmado textualmente, eu ando, tá aqui no meu celular. Tá aqui no meu celular. Eu tenho uma história tão engraçada com isso. Uma vez me convidaram na UES para participar de um grupo de estudos, para ajudar um pessoal que estava indo para o estágio, né? Iam fazer estágio em psicologia analítica. Aí eu sabia que tinha uma menina lá que fazia uns cursos com uma doida daqui que bota o povo para pintar mandala. Ela não é nem para pintar, ela compra aquelas mandalinhas de já vem pronta, né? E aí mandava o pessoal pintar e dizer que era uma coisa junguiana. Não era nem você mesmo fechar os olhos aqui e tacar o pau. Não, já vinha preparado. Aquele negócio de colorir, dá vontade. A gente devia fazer isso mesmo. Distribuir num santinho. Botar a cara do Jung e a citação atrás. Toma, já ouviu falar? E aí, como eu sabia disso, né, eu fui com um livro na bolsa, né? E não falei nada, só fiquei preparado, né? E aí, discutindo lá os tipos e tal, falando de abstração e empatia e introversão, extroversão. Aí daqui a pouco a pessoa me fala, não, eu fiz um curso com a fulaninha das mandalas. Eu disse, não, fez o curso? Pagou quanto? Não, paguei tanto. Gostou? Gostei e tal, não sei o que. Aí eu peguei a citação e eu fiz assim, ó. Quer dizer que você jogou seu dinheiro no mato, querido. Quer dizer que não tem nada a ver isso aí. Mas é interessante porque, esse livro aqui, nem todo mundo é anis, né? Que começa a ler da Psicologia e Alquimia e aí passa 40 anos estudando, lendo, dando duro, né? É muito difícil uma pessoa chegar na Psicologia e Alquimia. E o Jung tinha um hábito horroroso, assim, ele fala um negócio, e se ele falou uma vez, morreu, ele não vai falar mais. Você que se vire. Página 109. Eu vou até mostrar aqui a página, tá marcada. Tá aqui. Parágrafo 126, que aí você acha em qualquer das versões. Deixa eu ver se dá para ver aqui.
Então, veja, a doutora Anise não colocava os seus pacientes para desenharem mandalas. Essas mandalas surgiam de maneira espontânea. É muito interessante que uma vez o professor Walter, ele foi ministrar uma aula, uma palestra na Unifor, né? Que é onde eu faço meu doutorado. Eu comecei o doutorado, dei uma pausa no doutorado, voltei para o doutorado agora, em psicologia. Grande abraço ao professor Clerto, meu orientador, que aceitou que eu estudasse desenhos animados. Muito obrigado. De uma perspectiva junguiana, que todos sabemos, né, que o Evangelion, ele é o Chico Buarque da psicologia analítica. A gente nunca tinha conversado, né? Mas você vê o que é uma tradição de rigor, o que é uma tradição séria. Assim, gente, se é para mandar a pessoa desenhar, pode ser até um coelhinho, porque tanto faz. E, de fato, se é para mandar a pessoa desenhar, mano, tanto faz. Pode ser um coelhinho, pode ser qualquer coisa. Porque perde o caráter de espontaneidade da coisa, né? E é justamente uma compreensão extremamente equivocada disso, porque o Jung, em nenhum momento, ele propõe técnicas, o uso de técnicas. E mais, a doutora Anise, muito antes de ter contato com o Jung, ela já permitia que seus pacientes desenhassem livremente, sem o uso de qualquer modelo. E observava isso que aparecia de maneira espontânea. E justamente isso que brotava era algo de útil que brotava da própria alma. E é essa a aposta que se faz. O Jung faz paradoxalmente a seguinte aposta, é uma aposta em mais consciência, ao mesmo tempo que essa consciência ela precisa de uma base mais ampla, que vem justamente disso de útil que brota da alma, que vem do inconsciente. E foi algo que a doutora Anise percebeu de maneira independente. E depois chegou ao Jung para tentar compreender isso. Qual foi a ferramenta heurística que o Jung vai dar à doutora Anise para a compreensão das produções artísticas de seus pacientes? Ele vira para ela e diz, você tem que estudar mitologia. Se você não estudar mitologia, você nunca vai entender. Porque, de novo, vocês se recordam da história que eu contei, que ele fala do paciente dele, que tinha um delírio, que se comunicava com a ideia do Schopenhauer, de mundo como vontade de representação, na base estava a mesma ideia arquetípica, né? Porque um dos sinônimos para arquétipo que Jung dá a partir da sociologia da escola durkheimiana, especialmente a partir de Mous, é mitologema. Então, os arquétipos também podem ser entendidos como mitologemas. Nós não temos qualquer acesso direto à estrutura do psiquismo. O nosso acesso é indireto. Então, nós entendemos que a mitologia, e isso Jung fala nos arquétipos e o inconsciente coletivo, é a essência da alma projetada. E a partir desse dado, que ele vai utilizar um termo wundtiano, etnopsicológico, nós somos capazes de inferir de maneira indireta como se dão os processos autoequilibrativos da psique. Então, ele inclusive vai usar a seguinte alegoria: estudar mitologia comparada para o psicólogo é como estudar anatomia comparada para o médico. Porque assim, esses dados em que você tem o próprio Jung produzindo mandalas de maneira independente, os chineses de 5.000 anos atrás produzindo mandalas, e os pacientes da doutora Anise de maneira completamente independente produzindo mandalas, é uma demonstração daquilo que é a hipótese de uma base comum para o psiquismo. Dessa base comum é uma base impessoal, devido a uma hipótese de uma estruturação comum do psiquismo no dado psicóide que ele chamou de arquétipo. Então, essas produções, elas são melhores compreendidas, não simplesmente indo apenas a história pessoal desses pacientes, mas a história pessoal dos pacientes, ela também é inestimável, mas também, se nós temos que compreender, a história da humanidade. Porque, em larga medida, cada um de nós é produto não apenas de nossa história pessoal, mas também da história da evolução da espécie humana, que é, para nós, algo de inescapável. É preciso salientar sempre de novo que, na base da teoria arquetípica, há uma teoria etológica, há uma teoria dos instintos, e que, justamente, os arquétipos são a imagem psíquica dos instintos, são a fantasia ou a imaginação dos instintos.
E se nós perdermos isso de vista e mandarmos a pessoa desenhar a mandala, nós perdemos de vista também o aspecto de utilização prática da teoria do Jung, que foi algo que foi um dos aspectos provavelmente mais importantes que a doutora Anísia pôde ver nesse processo, porque estava ali claramente espelhado de maneira indireta ou plasmado aquele processo que vai de uma grande desorganização psíquica até espontaneamente sendo facilitado justamente pela presença humana dessas pessoas, pela presença de animais que oferecem também um afeto extremamente espontâneo. Ela até chamava isso de afeto catalisador, porque essa presença humana, ela no máximo catalisa. O que é que catalisar na biologia? É tornar mais rápido esse processo de autocura psíquica, que vai se dar a partir e vai se demonstrar também a partir dessas imagens que ela sabiamente chamou de imagens do inconsciente, né? E que até hoje permanecem como um legado para nós, para essa compreensão de que algo de bom pode brotar do nosso psiquismo e que nós precisamos fazer uma aposta num dado psíquico e não simplesmente nos rendermos ao fisicalismo que já era caduco no final do 19. Já era caduco no final do 19. O grande Charcot já havia abandonado a tese anatomopatológica, porque ela não dava certo, porque ela tinha ido até onde podia ir. E aí nós, no século XXI, estamos fazendo um apelo heurístico a um negócio que já tinha sido abandonado pelos grandes expoentes do fisicalismo no final do 19. Ao invés de seguirmos a trilha de grandes nomes como a doutora Anísia e o doutor Jung. Para mim é algo completamente incompreensível isso. Especialmente vindo isso do seio da psicologia. E aí vocês jovens, né, que estão aqui me ouvindo, do CA, as pessoas que têm o mérito de terem feito esse encontro fantástico, lembrando da doutora Anísia, de perseguirem justamente, talvez, esse exemplo, né? De fazer uma aposta de que algo de bom pode brotar no psiquismo. Bom, a gente vai até que horas, hein? Até 9 horas. 9 horas. Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Se vocês quiserem fazer umas perguntas, fazer umas coisas aí. Senão a gente fala mais. Sim, Matheus. Considerando que essa base comum no psiquismo, mas há diferença. Sim, isso é muito importante, porque isso é outra grande incompreensão, né, com relação à noção junguiana de arquétipo. Porque um dos dados fundamentais, e que, de novo, a doutora Anísia percebeu intuitivamente, em virtude de lidar com um fenômeno idêntico, independente do Jung, é que isso ele fala de novo na prática da psicoterapia. Meus alunos já estão carecas de me ouvir falar disso, que o paradoxo fundamental para entender o psiquismo, a Angélica chega a estar rindo ali, que é minha aluna, é que o individual não importa perante o genérico não importa perante o individual. Existe um aspecto individual e existe um aspecto coletivo do psiquismo, um aspecto genérico, como ele, para usar a expressão com que traduziram do alemão, e as duas coisas formam um paradoxo inextricável. O Jung, inclusive, ele costumava dizer que ele não criou a noção de arquétipo, que vários outros autores já tinham noções muito similares. E talvez seja interessante para explicar, e o Campbell sempre que queria explicar, Joseph Campbell, né? Sempre que queria explicar a noção de arquétipo, ele recorria a esse exemplo, citado pelo próprio Jung, que é o do Adolf Bastian, né? O Adolf Bastian, bem antes do Jung, ele havia cunhado dois termos, chamado Völkergedanke e Elementargedanke, pensamento folclórico e pensamento elementar. O que é o pensamento folclórico? O Campbell vai usar a seguinte alegoria. Imagine que você assiste o Hamlet em Nova York, falado em inglês no original, por uma peça de atores judeus, por uma trupe de atores judeus. E aí um dia você vai para a China e você vê uma montagem chinesa do Hamlet, em que eles vão estar falando chinês e vão estar usando roupas chinesas, etc. Talvez dentro da cultura chinesa. É a mesma peça, mas parece ser uma peça diferente.
porque existe uma roupagem cultural diferente. E isso, eu estou utilizando isso como uma explicação, porque não é exatamente a mesma peça, né? Que é algo que o Tolkien, em um texto muito importante, vai contestar, né? Mas é como se fosse assim, existe em determinada cultura em que no ambiente eu tenho crocodilos, um mitologema de um crocodilo que no final vai devorar tudo. Ele é um mal devorador primordial que no final das contas vai devorar todo mundo. E aí você tem entre os nórdicos essa mesma noção personificada por um lobo. Então, folcloricamente, a imagem vai ser numa do lobo e na outra do crocodilo. Porém, você vai ter um dado elementar que vai atravessar várias culturas, que vai ser a existência, sempre de novo, de uma representação imagética desse mal que tudo devora. Só era rapidinho. Você pode ler as perguntas daí antes de responder, porque o pessoal do YouTube eu acho que não consegue ler o chat. Tá, deixa eu botar. Como é que o tio vê o chat? Eu não. Clica aqui. Pronto, apareceu o chat pro tio, tá certo. Não. Apareceu aí? Eu posso fazer as perguntas também? Aqui. Pronto, aí. Show. O Moto G6 Play pergunta: professor, o que você pensa que está acontecendo com o olhar da psicologia nesse retrocesso? Pois é, estão acontecendo muitas coisas, né? Existe essa genuflexão diante da medicina, que eu acho equívoca, né? Freud abandona a medicina para criar a psicanálise, Jung abandona a medicina para criar a psicologia analítica, né? E agora, nas faculdades de psicologia, estuda-se a nosografia psiquiátrica ao invés de psicopatologia psicológica, né? Que tem, né? Então, isso é muito problemático. Um outro problema também algo que eu percebi, tanto quanto aluno idoso da psicologia, quanto como professor de psicologia, né? Porque a psicologia foi a minha segunda graduação, um grande interesse por parte de pastores de cursar psicologia. Possivelmente já mirando nessa possibilidade que você citou no começo, Gabriel, da reinvenção do asilo para loucos na comunidade terapêutica, né? Que vai, infelizmente, ter uma grande similaridade, e essas comunidades terapêuticas, elas vão ser, em larga medida, gerenciadas por igrejas, né? E vão ter uma noção de base religiosa aí, né? Que é muito complicada. É muito complicada. O Jung, ele acreditava em um fator religioso espontâneo do psiquismo. Todavia, e vocês podem ler isso no Psicologia, e ele fala esse livro, Psicologia e Alquimia, né? Mas ele faz várias diferenciações extremamente importantes, porque não era bocó. Mas no Psicologia e Religião, ele deixa muito claro que qualquer elemento religioso em análise ou em tratamentos psicoterápicos deve partir do próprio paciente e não do analista, né? Então, essa imposição de um discurso religioso eu acho muito complicada. E isso não se restringe a essa perspectiva desses novos asilos, né? Mas também, por exemplo, há uma discussão que é um terraplanismo completamente infrutífera da cura gay a partir de uma inexistente psicologia cristã. E que isso adquire uma força desmedida em virtude de um certo reacionarismo político, né? E aí, uma vez eu peguei uma briga horrorosa com um pastor que era meu aluno, porque, mesmo diante desse cenário horroroso, eu fui ler os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade do Freud em sala de aula, parágrafo por parágrafo. Porque nesse texto, o Freud tem o mérito histórico e morredouro de desmontar, de A a Z, a tese psiquiátrica da época de que a homossexualidade era uma degeneração.
ele desmonta de A a Z. Ele mostra que é uma besteira de pai, mãe e parteira. E aí a gente retrocede. A gente não lê Freud. E isso é um retrocesso muito grande, né? E é um terraplanismo. É um negócio que nós não deveríamos mais estar discutindo. E ainda assim estamos, né? Talvez porque nós acabamos... A gente está em duas posturas muito unilaterais. Ou uma de negação da ciência, ou uma de reescrever a história, ou uma de você assumir uma posição de um cientificismo, ao invés de uma posição científica, né? E essas duas coisas, elas são só o mesmo lado lados diferentes da mesma moeda, né? Porque as duas são unilaterais e as duas são extremadas e exageradas, né? E é muito importante que se dê o devido valor à ciência, sabendo que essa ciência, de uma perspectiva psicológica, cabe críticas que foram feitas, por exemplo, por Lacan, críticas que foram feitas, por exemplo, pelo próprio Jung, reiteradas vezes. E ele reiterava, a questão, ao criticar a ciência estatística, por exemplo, é que não se jogue fora também o bebê junto com a água suja do banho, né? E aí nós temos uma série de coisas bastante complicadas acontecendo, apesar, né, de termos exemplos históricos maravilhosos como a doutora Nisa. E de um uso extremamente que deu muitos frutos, né, que foi maravilhoso, que ajudou muita gente. E eu acho que isso deve ser o horizonte fundamental, né? As pessoas que estudam psicologia, ou que fazem medicina, ou que fazem enfermagem, etc., devem ter como horizonte ajudar as pessoas, de alguma maneira, né? E qualquer discussão, seja ela qual for, ela não pode ser um diletantismo intelectual, ou um intelectualismo, um cientificismo. Ela tem que ter como horizonte isso que o Jung sempre falava reiteradas vezes. A minha maior preocupação é ajudar meus pacientes. Ele não tinha tempo para diletantismo intelectuais. Qualquer discussão que ele fosse fazer tinha esse interesse em vista. Obviamente, nós também precisamos compreender que nós vivemos numa sociedade e que nós temos que participar ativamente da aventura do nosso tempo. Infelizmente, a aventura do nosso tempo significa marcar posição diante de uma série de terraplanismos, né? Inclusive, marcar posição apontando para os exemplos históricos que nós temos de pessoas que tiveram essas posturas que à época foram revolucionárias e hoje deveriam estar estabelecidas, mas não estão, como a doutora Nisa da Silveira, né? Aqui temos uma pergunta do ALVPS. Heráclito, considerando que há essa base comum no psiquismo, mas há diferença subjetiva no modo como o indivíduo lida com essas imagens arquetípicas, qual seria a principal diferença no tratamento, na neurose e na psicose, na perspectiva junguiana? O ALVPS pediu para retomar essa pergunta do Matheus, e o Cauê Vasconcelos perguntou: Heráclito, fala um pouco sobre o método estatístico e as irregularidades relativas que o Jung traz no presente e no futuro. Presente e Futuro, é um livro dele, é o volume 17, eu acho. Começando pela diferença entre a neurose e a psicose, né? O Jung, assim como a doutora Nisa, ele começou no Very Hard, né? Ele começou tratando esquizofrênicos no hospital psiquiátrico e elaborou, junto com o Bloyle, uma teoria acerca da esquizofrenia. E aí, por exemplo, comparando com a psicanálise. Na psicanálise, o Freud, no primeiro momento, e isso só muda com o Lacan, a posteriori, vai dizer que não é possível o tratamento do campo das psicoses, porque não se estabelece uma relação transferencial. O Jung, ele já tratava esquizofrênicos e psicóticos, né? Quando ele chega ao Burgoslit, ele vai primeiro se inteirar do que as pessoas faziam lá, né? E ele conta essa história, e o Sono Shamdasani, ele a completa, ele conta a história toda no
Jung e a construção da psicologia moderna. Porque ele perguntou para o cara que, à época, era o segundo em comando do Bloiler, tá, o que é que vocês fazem? Aí disse, não, a gente faz umas lâminas de cérebro. Quando os pacientes morrem, a gente faz lâmina. E aí? Não, aí a gente faz lâmina. Não, mas, tipo, o que é que vocês descobrem com isso? Não, nada. Só faz lâmina mesmo. E aí, tempos depois, esse cara saiu do hospital. Ele foi conversar com ele, né? Não, como é que você saiu? Não, porque agora o meu interesse é fotografia. E aí o Jung percebeu que fazer lâminas no hospital era um hobby para esse cara. E ele disse, não, isso aí não dá em nada, não serve para nada, né? E ele começou a se interessar pelos testes, né? E isso vai dar para ele, a partir dos testes psicológicos, um modelo interessante para pensar tanto a neurose quanto a psicose. Ele vai entender que nas duas existe o aparecimento de determinados complexos. A diferença é que na neurose, esses complexos, eles vão ter uma característica muito mais pessoal do que impessoal. Eles vão poder, o seu aspecto causal é possível de ser encontrado na história pregressa do paciente por meio de um método redutivo, como era o método freudiano, o método adleriano, e que havia uma certa estabilidade do complexo do eu. A grande diferença com relação à maneira como você lida com o inconsciente está da maneira como o complexo do eu está estruturado. E o Jung, ele vai compreender que as imagens e os complexos que aparecem. Imagem complexa é basicamente sinônimo, né? Porque um complexo é uma imagem de uma situação emocional de forte carga afetiva que se comporta com uma personalidade parcial e tem características autônomas, né? Então, a imagem complexa é um sinônimo. Então, essas imagens que vão aparecer, elas vão ter um caráter arcaico. O que é que significa esse caráter arcaico? Que elas são flagrantemente similares a mitologemas conhecidos. Logo, para compreendê-las, eu preciso apelar não para a vida pregressa do paciente apenas, mas também para o conhecimento de paralelismos desses mitologemas. E aí já tem um dado importante no tratamento. A doutora Nise, para poder compreender o que é que estava se passando com aqueles pacientes, ela precisava de um conhecimento de mitologia, porque isso ia dizer para ela, mais ou menos, o que é que estava acontecendo em termos psíquicos. Aquilo que eu consigo saber para poder estabelecer um tratamento com o neurótico e que eu consigo, conversando com ele, com o psicótico, eu vou conseguir, por meio, em larga medida, dessas produções imagéticas que vão me dar essas características mitológicas e a partir do paralelismo das amplificações, eu vou entender o que se passa e vou poder, a partir dos próprios sintomas, estabelecer uma possibilidade terapêutica. Isso é algo que as pessoas têm uma dificuldade de compreender e eu tratei no meu último livro, né, chamado O Pensamento Vivo de Jung. O último não, né? O último parece que eu vou morrer, né? O meu livro mais recente, né? Ainda mais no meio de uma pandemia mundial, né? Aí que eu morro mesmo. O meu livro mais recente, de que o Jung ele estabelece como possibilidade terapêutica um método dialético. Era muito comum que as pessoas me perguntassem, mas como é que ele propõe abandono de todas as técnicas, todos os métodos e propõe um método dialético? A questão é essa. O método dialético ele é justamente um método que não está pronto de antemão. Como ele é um diálogo, eu não posso chegar e dizer agora você vai dizer A e depois eu digo B. Não, o diálogo ele vai se fazer justamente com esses dois indivíduos em busca de novas sínteses, né? Então ele é um método que vai depender do objeto com o qual você está lidando. Então eu vou ter, tanto na neurose quanto na psicose, uma esperança de que algo de bom vai brotar do psiquismo, mas, ao mesmo tempo, a minha terapêutica ela vai se pautar por isso que surgiu o psiquismo de uma maneira dialética. A questão é, a minha maior ferramenta heurística para compreender a psicose são justamente os paralelismos mitológicos. Dá para entender mais ou menos? Ou não? Dá, né? Show. Qual era a próxima pergunta? Ah, é a Geneide, a Moto G. Falar do método estatístico e
irregularidades relativas que o Jung traz para o presente e futuro. Sim, vamos lá, calma. É interessante porque o Jung vai estabelecer uma crítica ao método estatístico, o que não significa que ele abandone o método estatístico. Ele, por exemplo, acharia que seria muito interessante se fazer estatísticas de aparecimento de imagens típicas em sonhos. A questão é, lembram-se do paradoxo fundamental que eu falei no começo, que o individual não importa perante o genérico não importa perante o individual? Então, esse paradoxo é fundamental de ser respeitado ao se lidar com uma pessoa de verdade, ao se lidar com um ser humano. Porque ali eu não posso pautar a minha compreensão desse ser humano por um preconceito teórico, filosófico ou estatístico. Ao mesmo tempo que eu preciso ter isso em mente, eu preciso entender que ele é um indivíduo, e o indivíduo é uma irregularidade relativa. Por que ele é uma irregularidade relativa? Porque o aspecto individual, ele é uma irregularidade. E ele é relativo porque ele não é absolutamente único. Apesar de que em outro texto ele usa de uma maneira mais retórica o termo único, né, no eu e o inconsciente. Mas ele é uma organização individual de elementos coletivos. Por exemplo, eu estou vendo aqui o rosto do Gabriel e estou vendo o meu. O rosto do Gabriel é bem diferente do meu. Mas os nossos rostos têm 2 olhos, um nariz e uma boca. Então, os 2 rostos, que são absolutamente individuais, eles são uma organização individual de elementos coletivos. Mas o único método possível para tratar da individualidade é na perspectiva de um método dialético. Como essa individualidade está em pauta, eu preciso de um método dialético. E qualquer outro método que se paute por uma questão estatística vai violentar essa irregularidade relativa que é o aspecto individual. E, na verdade, paradoxalmente, eu tenho que ter em mente as 2 coisas ao mesmo tempo. Então, no Fernando Diniz, por exemplo, para resgatar aqui a nossa conversa sobre a Anísio, num primeiro momento da vida dele, ele teve o delírio, a alucinação que ele viu, na verdade, uma ilusão, os prédios se inclinando em direção a ele e uma coisa bem claustrofóbica. Então, no processo de pintura, as coisas eram muito juntas, muito claustrofóbicas, justamente porque reproduziam esse primeiro momento do aparecimento do sintoma, até que eles vão se reorganizando. E esse processo reorganizativo é algo que brota espontaneamente do psiquismo, mas que pode ser catalisado pela figura do médico, né? Fica mais claro isso? Respondi a pergunta? Qual era a próxima? Eu acho que não tem próximas perguntas. Não? É isso, moçada? Que a gente ainda tem uns minutinhos aí. Eu não tomei nem meu suco de tangerina todo. Me distraí aqui, né? E só para não ser injusto com o pessoal que perguntou, os nomes que eu não consegui falar, o Moto G é a Geneite de Barros Gomes. Teve pergunta também da Tamires Amelote Coelho e do Álvaro Todestini. Manda abraço. Ah, não, isso retomando o nome das perguntas anteriores para não ser injusto com a galera que perguntou. Ah, tá bom. Gente, só um aviso rapidinho, que depois a gente vai ver quem que estava na chamada. Tem umas pessoas que estão com os nomes, tipo, umas letras ou Moto G, coisas assim. Só dá uma checada como é que tá o nome de cada um no Zoom, só para depois digitar ali se tiver errado. Mas a maioria tá certo, só que tem alguns ali. Mas obrigada. Vamos, moçada. Geneide acabou de pedir para que você falasse dos sonhos na neurose. Nossa, o negado também faz as perguntas. O sonho na Geneide só me complica aí, Geneide. Sim, isso me lembrou uma coisa que eu não falei sobre a diferença entre a neurose e a psicose, né? Marilise von Franz, em um livro chamado Sobre os Sonhos e a Morte, obrigado, gente, você me lembrou de uma parada. Ela vai dizer que tem uma diferença fundamental com relação aos conteúdos que surgem do inconsciente na neurose e na psicose. Na neurose, eles têm uma certa estabilidade. Na psicose, esses conteúdos eles têm uma tendência de rapidamente se desfazer e rapidamente retornar ao inconsciente.
e ficarem voltando ciclicamente sem que isso de fato causa um problema, mas depois desaparece. E que um dos papéis do analista nisso é justamente emprestar um pouco de energia para esses conteúdos para que eles não desapareçam tão rapidamente e possam ser melhor compreendidos pela consciência. Na neurose, o Jung vai fazer uma aposta de que o sonho, assim como Freud falava, é a via régia de acesso ao inconsciente. Só existe uma via melhor de acesso ao inconsciente do que os sonhos. Mas, em geral, trabalha-se com sonhos. E que, por que o inconsciente é importante numa terapêutica psicológica, né? Que leva essa perspectiva, essa hipótese em consideração? Porque o Jung ele vai partir de uma hipótese fundamental. O Jung vai dizer, olha, todos os meus conceitos, todas as minhas hipóteses, eu posso abrir mão. Teve alguém que fez uma pergunta sobre o Popper, que eu li ali. Eu respondo já. Mas ele diz, não, eu tenho uma hipótese basilar. Essa hipótese não posso abrir mão, de que a relação que se estabelece entre a consciência e o inconsciente é compensatória. E é nisso que se faz uma aposta, de que a unilateralidade consciente, na neurose, ela pode ser compensada por essas imagens do inconsciente que aparecem nos sonhos. E a interpretação de sonhos, ela tem como principal ferramenta heurística a pergunta acerca das imagens de que atitude elas querem compensar, que fim elas querem chegar, né? Qual é a direção dessa imagem, qual é a modificação da personalidade a qual se propõe. Ao lado de uma perspectiva final, causal, o Jung coloca uma perspectiva final, porque ele vai pensar em uma alteração psíquica, né? Uma possibilidade de equilibração psíquica, ou de equilibração ou substituição da atitude. De uma maneira muito sintética, para não me alongar muito, é isso. A crítica que se faz... Eu nunca vi ninguém criticar o Jung com o Popper, que já é uma coisa muito sofisticada, assim, as críticas são sempre boboca. O Popper é um autor que eu gosto muito, que eu leio bastante como epistemólogo, que de vez em quando eu cito alguma coisa dele, que eu acho muito interessante. Mas eu não acho que o Jung seja criticável nessa perspectiva, especialmente porque o Jung não... Inclusive, eu tenho uma aula minha em que eu faço uma análise popperiana do Jung, e ele passa tranquilo e calmo. O pessoal que faz isso é porque não conhece nem Popper nem Jung, né? Mas se vocês quiserem, se vocês botarem o link do meu canal, tem lá no meu canal eu dando uma aula de epistemologia e eu fazendo essa análise a partir do Popper, e o Jung está tranquilo. Apesar de que eu não acho que o Popper seja um critério inamovível de ciência, como as pessoas colocam, né? Inclusive, os próprios discípulos do Popper fazem correções à filosofia dele, né? Mas, em geral, as pessoas reduzem a epistemologia ao Popper. Você tem vários outros autores, como Feyerabend, Prigogine, Gaston Bachelard, que apresentam outras perspectivas epistemológicas tão ou mais importantes quanto as do Popper, né? Maicon Frasson perguntou, professor, pode falar um pouco sobre qual a importância da espiritualidade no tratamento dos pacientes para o Jung? É justamente porque o Jung ele vai redefinir esse termo espiritualidade. E aí é algo que ele explica no Presente e Futuro, que ele usa a seguinte expressão num seminário chamado Visões. Nesse seminário Visões, ele diz, quando eu falo de religião, eu não estou falando da especialização social da religião que vai compor determinadas igrejas, que é aquilo que no Presente e Futuro ele vai chamar de confissão religiosa. Não. O Jung, sem ser um essencialista, como era o autor que o inspirou, que era Rudolf Otto, autor de um livro chamado Das Heilige, o Sagrado, ele vai tirar desse autor, que era um essencialista, a noção de luminoso. E a partir de uma psicologização dessa noção, ou seja, de uma nova perspectiva, de uma perspectiva puramente psicológica da noção de luminoso, que era uma perspectiva teológica de Rudolf Otto, ele vai entender o religioso como uma conscienciosa consideração do luminoso. E o que é o luminoso para ele? É um efeito dinâmico não causado pela vontade.
Ao contrário, é uma condição do sujeito. Então, ele vai entender que as grandes religiões, elas brotam de uma função religiosa natural da alma. E essa função religiosa natural da alma, que pode ou não ter a ver com a especialização social que é feita disso, que são as religiões ou confissões estabelecidas, ela tem um papel curativo extremamente importante no tratamento, desde que partam do paciente e não do analista. Aí o Felipe Barbugiani pergunta: no Eu e o Inconsciente, parte 2, o Jung fala sobre os sonhos de figuras coletivas, Napoleão, bruxa, mas que há uma diferença quando dizem respeito a conflitos pessoais e no caso do sonho do diabo, que seria um conflito religioso, filosófico, moral, coletivo e se expressa na obsessão compulsiva. Poderia comentar mais sobre essa diferença entre sonhos para conflitos individuais e sonhos que servem para problemas coletivos? Sim. O Jung, a partir de uma viagem que ele fez à África, ele descobriu que entre os povos africanos, especialmente os Elgoni, existia uma diferença entre tipos de sonho. E havia os pequenos sonhos, que qualquer pessoa podia ter, e havia os grandes sonhos, que em geral o chefe e o xamã tinham. E quando ele tinha esse grande sonho, esses grandes sonhos diziam respeito não apenas ao chefe, mas a toda a tribo, e eram comunicados à tribo. Isso não era uma exclusividade dos povos africanos. O próprio Jung narra uma história acontecida durante a República Romana, de que a filha de um senador sonhou que Palas Atená se queixava de que seu templo estava mal cuidado. E ela vai até o Senado, fala aos senadores e, de fato, um dinheiro foi destinado a consertar o templo de Minerva, né? E aí o Jung vai perceber, a partir desse dado etnopsicológico, que existem determinados sonhos que são arcaicos, ou seja, eles têm uma similaridade flagrante com o mitologema conhecido. Por quê? O inconsciente, ele tem essa função coordenada com a consciência de compensar a consciência. A nossa consciência, ela passa por situações individuais. Por exemplo, eu aqui estou dando essa palestra. Ela não é uma situação mais ou menos individual? Né? É um negócio da minha história pessoal, a galera foi super gente boa, me convidou para vir dessa palestra, achei massa, topei e tal, Todavia, nós estamos passando por uma situação coletiva, não é? Numa pandemia, uma doença que afeta todo mundo, e aí tem um verme na presidência, que está só fazendo um monte de abobrinha, e receitando um remédio que ele não é nem médico para receitar, e um monte de bobagem. E aí nós temos que lidar com o luto. Ontem morreu uma pessoa da minha cidade, que me deixou muito triste, morreu de Covid. Muito triste mesmo, assim. O medo de morrer, o fato de você estar isolado. Esse é um dado coletivo. Além disso, determinados momentos da nossa vida, elas são momentos coletivos, como lidar com a morte, como lidar com a passagem da dependência da infância para a independência da fase adulta, como lidar da independência da fase adulta para retornar a uma fase de dependência na velhice. E nesse momento, o inconsciente coletivo, ele arregimenta a energia dos instintos para permitir que a consciência defronte-se com essas imagens coletivas que ajudam a compensar esses aspectos que não são puramente individuais, mas também são coletivos, né? E aí seria aquilo que Jung chamaria de grandes sonhos. Além disso, o Jung vai dizer que algumas neuroses são a tentativa individual de responder uma grande questão existencial, que não é uma questão simplesmente daquela pessoa, mas que todos nós passamos, como, por exemplo, tentar imaginar qual o sentido da vida. Quando eu dou uma resposta para o sentido da minha vida, no fundo, eu estou dando uma resposta para todo mundo. Porque eu estou dando uma resposta possível, mesmo que individual, para um problema que é geral e coletivo. Dá para entender mais ou menos? Deu para entender? E acho que fazer a última pergunta do Álvaro Todestini, que é
que ele pediu para você falar um pouco sobre o conceito de psicoide que você tinha citado antes. Pois é, o conceito de psicoide, ele tem algumas fontes em Jung. A principal é o próprio Bloyle, mas em Bloyle, a psicoide, isso ele fala no volume 8, Natureza da Psique, se confunde com um dado organoléptico, né? Ainda tem uma certa confusão com o cérebro. E para o Jung se trata de uma outra coisa. Por que é psicoide? Psicoide é no sentido de similar ao psico. Em termos metodológicos e científicos, o Jung ele tem uma parte da ciência dele que é uma ciência empírica. O que eu tenho acesso psicologicamente são as imagens psíquicas. Todavia, eu preciso supor um grau de organização dessas imagens que vai ser justamente essa organização arquetípica a qual eu não tenho acesso direto. O que eu tenho acesso são a várias imagens que vão ter um comportamento, uma estrutura similar e que vão me permitir supor, como hipótese, que existe um caráter organizativo categorial no psíquico que vai fazer isso. Como eu não tenho acesso direto, eu não posso chamar isso de psíquico. Então eu digo que é psicoide, porque é similar ao psíquico, na perspectiva de que eu vou ter uma hipótese de uma instância organizadora do psiquismo ao qual eu tenho um acesso direto. Fica mais ou menos claro? Beleza, acho que estamos fechando o nosso tempo. Gostaria de agradecer novamente ao professor Heráclito Aragão Pinheiro por disponibilizar seu tempo, sua fala aqui com a gente. E, bom, pedir desculpas, né, pelos erros técnicos que cometemos aqui. Foram divertidos. Mas acredito que no geral foi um grande evento. Tivemos muitas respostas positivas sobre sua fala, então só temos a agradecer mesmo. Eu que agradeço, estou à disposição. Sempre precisarem falar do Jung, ou da Nise, ou de desenhos animados, falar do... Próxima semana acadêmica será com temática de anime e psicologia analítica. Estou à disposição. É isso, galera. Muito obrigado, foi uma satisfação e um imenso prazer. Obrigada, gente. Obrigado a todos que organizaram, vocês estão de parabéns. E só uma última pergunta um pouco mais pessoal. Muita gente veio perguntar o que significa tatuagem na sua mão. Essa aqui são tatuagens alquímicas, né? Isso aqui é mercúrio e isso aqui é enxofre. Hoje em dia também é um símbolo satânico, mas eu não tatuei por causa disso. Só na década de 60 que virou. Mas é enxofre na alquimia. Então, como os dois têm um negócio que eles se juntam e tal, aí eu tatuei. Mas tem a ver com a alquimia do Jung, né? Uhum. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Até amanhã, 7 horas da noite, onde nós teremos uma palestra. Tem uma mandala aqui. Vai ter que tirar a camisa, né? Minha namorada não permite. Amanhã nós teremos uma palestra sobre os cuidados clínicos envolvendo a luta antimanicomial e diversas questões. Apareçam aí novamente, 7 horas da noite. Corrigiremos todos os problemas. E Vai dar bom. Muito obrigado. A presença, estão perguntando, a gente vai enviar, depois do final dessa semana, a gente vai enviar por e-mail os certificados. A gente anotou também quem estava participando das chamadas, tanto no YouTube quanto aqui. Então, depois a gente vai enviar esses certificados e esperamos vocês nas palestras. Obrigada, desculpa qualquer coisa. Da próxima vez, a gente vai transmitir o YouTube direto também, além do Zoom, porque tem esse limite de 100 pessoas. E também tem o formulário do Google Forms, que eu vou deixar aqui, que é para o pessoal se inscrever, colocar o nome, que daí fica mais fácil para a gente enviar os certificados. Tá na página do Centro Acadêmico, tudo, então vocês podem dar uma olhada lá também. Como é que o tio sai aqui agora, então? É para clicar em Live Meeting.
Ah, tá, achei aqui. Muito obrigado, Gabriel. Imagina. Tchau, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.